Tchau, Gás, tem alguma pergunta pra me fazer, meu filho? Hã? Hã? Tem alguma pergunta pra me fazer? Acabei de fazer a pergunta. Qual é a pergunta? Hã? Que popo, você curi? Que popo? Que popo? Pois muito bem, mais um Petit Comitê no ar. Ai, e é isso aí, gente. Muita pergunta. Semana passada não teve Petit Comitê porque, obviamente, teve São Paulo Fashion Week, aí teve passo a passo todos os dias. Quem não assistiu passo a passo ficou sem Petit Comitê. E o povo fica revoltado, né? Agora eu sou refém de mais uma coisa. Agora tem o Petit Comitê, que o povo fica bravo comigo. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Então estamos de volta. Daí tem um monte de assunto pra tirar da frente que eu anotei aqui. Porém, vou tentar tirar um monte de coisa do caminho, porque estamos atrasadíssimos nos assuntos, gente. Espero que vocês não fiquem irritados com assuntos antigos, inclusive. Já que eu tava falando de São Paulo Fashion Week, vou aproveitar para comentar duas coisas representadas aqui pela Ana Lima, que pergunta do desfile do Ronaldo Fraga, e o Eli Oliveira, mas aqui teve um monte de gente, Eli Oliveira, que pergunta do desfile da Lab. Então já vamos comentar das modas. O desfile do Ronaldo Fraga foi lindo, o Ronaldo colocou só trans na passarela. E aí eu acho que ele tem um jeito muito sensível, muito poético de mostrar as coisas e de falar das coisas. E o desfile falava sobre você mostrar pessoas invisíveis. Eu acho que foi emocionante para muitas pessoas, não só pela luta da visibilidade e eu acho da inclusão das trans, que ainda que você esteja falando de um desfile de moda, ou seja, o mercado mais fácil e que mais abraça as trans, na verdade, e os trans, é o de moda, né? Que é o primeiro mercado, eu acho que moda e beleza acaba abraçando mais com um olhar, como eu posso falar, menos inquisitivo, entendeu? Achei bonito ele fazer isso, achei emocionante, achei que quando você fala de pessoas invisíveis, você tá falando de muito mais do que só isso. A gente conversou bastante na redação, no nosso grupo do Slack, da redação sobre esse assunto. Então essa luta por você dar visibilidade às pessoas trans, para que talvez um dia a gente deixe de se interessar se a pessoa é trans ou não. Isso não interessa, na verdade. E eu achei muito lindo o que o Ronaldo fez. Eu acho que ele tem um jeito único e muito poético mesmo de falar das coisas, sem sensacionalismo, sem delicadeza, sem grosseria. Eu acho que ele fala das coisas de um jeito muito delicado mesmo. E o da Lab, que foi junto com o Emicida, que eu adoro o menino, Emicida é maravilhoso, apenas. Eles fizeram um desfile também muito inclusivo, com todos os tipos de pessoa, e que você não vê tão comumente no mundo da moda, assim. No São Paulo Fashion Week, eu acho que a gente via isso um pouco nos desfiles da Cavaleira, quando teve o desfile da Sumemo, que eram desfiles que incluíam mais pessoas completamente diferentes, de tipos diferentes, de etnias diferentes, sempre foram desfiles mais de uma tradição mais diversa. Eu fiquei feliz da Lab carregar isso junto com a Emicida e colocar, que eles falaram que eles colocaram a quebrada na passarela, e eu achei maravilhoso, assim, fora que um bom desfile. Então, não é só uma representação social, mas um bom desfile. Então, acho importante. Acho que toda vez que a moda se faz mais interessante desse jeito, ela é maravilhosa. Eu falo muito de moda aqui, porque eu amo muito, na verdade, né? Eu faço o Petiscos por causa disso. Eu acho que é uma maneira muito interessante de mostrar a moda, quando ela fica mais inteligente, assim, é muito legal. Aliás, para falar em moda mais inteligente, peraí, tinha alguém aqui que ficou muito revoltado com a coluna do André da semana passada, que ele falava que ele tinha saudade do mundinho. Acho que muita gente que se ofendeu com a coluna do André, a pessoa, na verdade, eu não vou lembrar, depois a pessoa me fala quem foi que fez essa pergunta, porque eu achei importante responder. A pessoa me perguntava o seguinte, se eu concordo com esse tipo de texto do André Duval. Deixa eu explicar o seguinte, o Petiscos, ele tem uma linha editorial nas suas matérias. As colunas, não só no Petiscos como em qualquer outro veículo, elas são um espaço de opinião pessoal. Então, quando o André escreve na coluna dele, ele dá a opinião dele, não a opinião do Petiscos. Sobre a saudade dele do mundinho, eu concordo e eu discordo. Eu concordo na parte que eu acho que as pessoas não entenderam muito, saudade do mundinho de quando a moda não ficava tão desesperada com o que o público ia pensar dela.
que hoje fica correndo muito atrás das pessoas, assim, e não de uma maneira elitista quando eu falo isso, mas quando a moda pensava sozinha, pensava numa coisa e mostrava pra gente, a gente ficava assim, nossa, o que os caras estão querendo falar com isso? E não quando eles ficavam ouvindo a gente e imitando a gente, entendeu? Acho que essa troca é pouco produtiva. Então eu tenho um pouco de saudade dessa época. Só que, ao mesmo tempo, quando eu uso a expressão da saudade do mundinho específico da moda, eu nunca tive saudade do mundinho, porque inclusive eu fiz o Petiscos porque eu queria falar da moda com outra voz que não fosse a voz do mundinho. Então, apesar de eu ser amiga do mundinho, eu adorar as pessoas do mundinho da moda, eu quando fiz o Petiscos, minha ideia era assim, tipo, como é que eu posso explicar para os meus amigos essas coisas que eu gosto tanto, mas do jeito que eles entendam? E foi assim que nasceu o Petiscos. Então, por um lado, sim, por um lado, não. E é muito importante entender que dentro da equipe do Petiscos a gente diverge. As pessoas pensam muito diferente sobre tudo. A gente diverge em diversos assuntos. O Petiscos tem uma linha editorial, mas a gente discorda em muitas coisas entre a gente. Eu não quero me cercar de gente que eu concordo não, gente. E eu não quero ver escrito, por isso as colunas existem, inclusive. Eu não quero ver escrito no Petiscos só as coisas que são da linha editorial do Petiscos e que eu concordo o tempo todo, porque senão a gente vai ficar burro, entendeu? É muito importante quebrar um pouco as ideias e falar umas coisas contra coisas que a gente pensa, porque faz a gente pensar, gente. Não fica nesse conforto de, eu acho um absurdo tirar isso do ar. Não é assim que faz informação interessante. Vamos lá, saindo das modas, agora tem um monte de coisa para falar, pelo amor de Deus. A Maria Alice Lopes me perguntou o que eu achei do discurso da aluna Ana Júlia sobre a PEC 241. Alice Maria, eu acho a Ana Júlia maravilhosa. Eu acho que qualquer ser do sexo feminino que tem esse poder já, numa idade tão novinha, eu fico babando, assim, eu assisto e eu fico... Olha essa menina, cara, tão novinha, já fala... Não importa... E uma coisa que eu falo sobre protestos em geral, não importa se a gente concorda ou discorda. Eu acho só que o poder que ela já tem feminino e como pessoa, assim, sabe? De ir lá e falar o que ela pensa e lutar pelo que ela acredita, eu já acho maravilhoso. E eu acho que isso é o que vale, entendeu? O que me preocupa sempre de ver gente tão nova, tão politizada e na verdade não me preocupa ela ser tão politizada, tão nova, mas eu sempre fico preocupada com que tipo de gente vai chegar perto dela para tentar cooptar esse talento que ela tem para falar coisas interessantes. Então, por favor, cuidem bem da Ana Júlia, porque ela é muito maravilhosa. É isso que eu queria falar sobre ela. Só isso. E sobre os protestos em geral das escolas, agora teve um monte de coisa. Ontem aprovaram um negócio lá para tirar os caras, desligar a luz, ligar som. Também me perguntaram, eu não vou conseguir achar aqui, porque como passou muitos dias, as perguntas ficam muito para trás. Me perguntaram muito o que eu acho de protesto e da coisa de atrapalhar a aula. Eu acho que todo protesto, acho que a gente já falou aqui isso, todo protesto atrapalha, gente. Um protesto que não atrapalha, ele não cumpre a sua função, eu acho. Ele atrapalha, ele é para incomodar as pessoas. Óbvio que já é meio bagunçado, tem muita aula atrasada, nego já fica sem aula normalmente aqui no Brasil, por outros motivos, outras greves e outras coisas, e esse mais um motivo ainda de atrasar mais uns dias. Agora tá chegando o Enem, mais uns dias, hoje, nesse minuto, agora pouco antes de começar a gravar, tava vendo que parece que no Ceará vão suspender o Enem. Então é um rolo, assim, e é um incômodo, mas eu acho que faz parte do protesto, faz parte das negociações, de tudo, e eu já falei aqui diversas vezes, assim, o que não pode é sair batendo nas pessoas, maltratando as pessoas, fazendo coisa errada, entendeu? As pessoas têm direito de protestar. E é isso, sobre qualquer assunto. A gente gostando, concordando ou não, as pessoas têm todo o direito de protestar. Daí tinha mais uma coisa. Cadê? A Sayuri que perguntou isso. Deixa eu achar aqui. Aqui, Sayuri, é tu, fia. Ela também, já tinha um monte de gente perguntando, mas a mais atual das perguntas com a hashtag do Petit Comité. Usem a hashtag, quando for perguntar no Twitter, usa a hashtag Petit Comité, porque fica mais fácil de eu achar, tá, gente? A Sayuri botou aqui com a hashtag, e tá aqui na minha fila que é mais fácil, do negócio do restaurante proibindo criança de entrar. Na verdade é o seguinte, uma youtuber que faz doces, eu acho só, que trabalha na TV e tudo, ela... eu não sei direito o que aconteceu, que ela resolveu falar que acha que restaurante devia mesmo proibir criança de entrar, porque a pessoa que pagou a babá pra ficar com os filhos em casa não quer chegar num restaurante e ter criança fazendo bagunça. Assim, sobre restaurantes proibirem crianças de entrar, eu já vi isso muito acontecer no mundo inteiro. Eu viajava com meu pai quando eu era criança, com meu pai e com a minha mãe, e vários lugares a gente não podia ir pelo mundo afora porque não podia entrar criança.
Um, porque são ambientes mais adultos. E dois, porque tem lugar que não gosta mesmo que criança entre. Hotel, quando minha filha era pequena, eu cansei de dar de cara, tipo, tentar reservar hotel que, não, criança só depois dos 8 anos, ou só depois de 11, 12 anos. Tem ambientes que são mais adultos e eu acho que os donos desses estabelecimentos estão completamente livres para se eles querem ou acham ideal que crianças frequentem ou não. Porque é o que eu disse, tem ambientes que são adultos. O que eu acho que pegou mal, assim, foi o jeito de falar isso, ter que ficar aguentando criança, entendeu? Acho que foi muito mais o jeito que ela falou do que a coisa de ter lugares que deixam ou não deixam crianças entrarem. Tem um monte de lugar que criança não pode entrar mesmo e é normal, gente. Eu tenho filha, como eu já disse, eu tive várias vezes que eu não consegui reservar um hotel ou um restaurante para ela ir junto comigo porque não pode. E tudo bem, eu compreendo, porque é um ambiente para adultos, não é um ambiente para crianças. E, enfim, só acho que tem jeito de falar as coisas, né? Mas tudo na internet acaba virando uma loucura, né? Hiperdimensionada, assim. E tudo bem, tem uns lugares que não deixa a criança entrar, a gente vai em outro lugar e leva as crianças, ponto final, entendeu? É isso aí. Foi assim que meu pai e minha mãe sempre fizeram e o que eu sempre fiz com a minha filha. Ah, tá ótimo, esse hotel não vai criança, eu vou em outro. Beijo. É assim, entendeu? Não existe uma discussão, acho, de princípio sobre isso. Escolha do dono, escolha de quem vai. Pronto. João Felipe me pergunta uma coisa que não é muito do Petit Comité, mas eu vou responder porque é divertida. Pergunta se quando eu faço tutorial de maquiagem eu vou em algum lugar depois. Vou ali embaixo, tomo uma cerveja. Em geral eu não vou em lugar nenhum. Antigamente a gente saía mais, né, ô Thiago Gás? Thiago Gás tá jogando videogame. Ele tá de fone e ele tá fazendo de conta que ele não tá me ouvindo. Thiago Gás? O que vocês estão falando do meu nome aí? Seu nome em vão. Que antigamente a gente saía mais pra aproveitar a maquiagem do passo a passo, né? Saía mais tipo pra comer um cheeseburger, tá, gente? Não é que saía assim, né? Sim. Agora a gente sai, vai ali até o terraço ali fora e faz um churrasco. Mas tem vezes que eu tô muito intolerante com maquiagem no rosto. É incrível, assim. Tem dia que eu passo a maquiagem e eu preciso tirar ela na sequência. Preciso desmanchar. Coisas, ciricutico. Isso que é a coisa que eu mais amo na vida, por isso eu faço maquiagem. Mas imagina, tem dia que eu sinto ela colada, sabe? É uma coisa... Não sei explicar, deve ser algum transtorno que eu tenho. Lucas Calaça... Essa pergunta que Lucas Calaça me pergunta o seguinte... Semana passada teve mais uma investigação que pegou Zara, Asus, mais um monte de marca dessas de novo, com criança trabalhando, dessa vez criança refugiada. E aí ele pergunta o que eu acho. A gente já falou várias vezes aqui sobre trabalho escravo, sobre trabalho infantil, nesse tipo de fast fashion, gente. É isso aí, cara. Abre o olho ou faz uma escolha na vida. É igual a história do restaurante. Pra mim é a mesma coisa. Eu acho um absurdo. Eu não compro dessas marcas. Acho que quando a gente fica sabendo de uma marca, a gente deixa de consumir essa marca. Acho que tem gente que continua consumindo porque quer, mas seja consciente, entendeu? Faça isso conscientemente. Não dá mais pra fechar. O que não dá é pra fechar os olhos. Fala assim, não tô sabendo. Todo mundo sabe, né? Então, se você consome, você tem que entender que você faz parte de uma cadeia errada. E é muito importante falar assim, tem marcas que tentam corrigir o seu sistema, sua linha de produtividade, tentam controlar melhor. Então assim, não é um mercado feito só de vilões, né? Então, presta atenção no que vocês compram. A gente já falou aqui, tem um vídeo bom com a Stephanie que a gente fala de consumo, mas que é importante vocês entenderem que cada vez que você compra uma brusinha inacreditavelmente barata, alguém nessa cadeia sofreu para fazer que isso tenha esse preço meio bizarro, entendeu? Você tem que entender o que você tá fazendo na sua vida. Tome juízo. Agora, é de matar, né? Os caras agora estão botando as criancinhas refugiadas pra trabalhar. Puta que pariu, vou te falar. Samara Tavares. Tenho visto muitos vídeos das youtubers sobre interromper a pílula anticoncepcional. O que eu acho? Eu acho que dica médica deve ser dada por médico, tá, gente? Particular num consultório, só isso que eu queria dizer. Teve essa época da mania da mania não, né? Porque tem umas ondas na internet. Aí teve essa onda da pílula, tem muitos efeitos colaterais, sim, tem. É por isso que a gente tem que perguntar coisas quando a gente vai no médico, gente. Porque a gente precisa saber os efeitos que as coisas vão fazer. Leiam bulas, entendam as coisas. Agora, ficar dando dica no YouTube, que eu paro e que eu não sei o que, e que tem mais a que parar, desculpa, beira o exercício legal da medicina. Difícil, né? Ô, Thiago Gás, tem uma pergunta pra você aí. Desliga o videogame. Hã? Desliga o videogame, a louca. Seguinte... Laura Dias, Laura Tita, pergunta o seguinte: e o Thiago achou que você está perigosona, como você disse no Petit Comité? Por causa do meu cabelos curtos? Sempre foi perigosona.
Você é louco, mano, nem brinca. Thiago Gás teme pela vida dele, né, Thiago Gás? É, ainda bem que cercamos o terreno baldio que tinha atrás, senão... Ele tinha medo de eu matar ele, cortar ele em pedacinhos e jogar no terreno baldio, de tão perigosona que eu sou, cara. Perigo aí, meu, mexe comigo. Agora eu tô mais perigosona. Camis me faz uma pergunta capciosa. Me pergunta o que eu acho da legalização da maconha, porque ela quer me perguntar isso. Legalização e regulamentação da maconha, que ela fala que vai gerar polêmica. Eu acho que demorou para legalizar tudo, na verdade. Eu acho que as drogas precisam ser legalizadas, regulamentadas, que nem ela falou, controladas, por diversos motivos, pela saúde dos usuários, pela violência que ela gera, pelos impostos que ela pode gerar também, e lucro para o país. A gente está vendo nos Estados Unidos a quantidade, o tamanho do lucro que o mercado de maconha medicinal está gerando lá, legal. E não só isso, mas eu acho que tem, exatamente falando da maconha medicinal, eu acho que tem muitas vantagens para muita gente que sofre de doenças diversas e que tem efeitos muito positivos com o uso do THC e do CBD? CBD. Canabidiol, que não fica louco. É a substância que tem efeito psicotrópico. Psicotrópico, cara. Você não come choquito depois que você toma canabidiol. Ele ajuda em várias doenças diferentes, sem ter os efeitos psicotrópicos, mas também tem outras doenças que se beneficiam do efeito calmante e de alguns efeitos psicotrópicos da maconha. Então eu acho que demorou, né? Eu acho que o problema é que o Brasil tem um problema tão complicado já de saúde que eu fico pensando como você legaliza as drogas no Brasil e cuida dos usuários do jeito que eles precisam ser cuidados, se você não consegue ter nem um hospital para marcar consulta direito no Brasil, né? Então eu acho que tem que fazer. A grande parte da violência dos grupos criminosos no Brasil estão ligados ao tráfico de drogas. Eu acho que a gente soluciona um montão de problema ao mesmo tempo quando você legaliza as drogas. Acho que dá dinheiro para o Estado, acho que dá saúde para as pessoas, dá cuidado para os usuários, dá tratamento para um monte de doenças que já são tratadas com a maconha, por exemplo. Eu acho que só tem a ganhar, e acho que a gente já chegou numa época que as pessoas talvez consigam pensar de uma maneira um pouco menos sensacionalista de novo e atrasada sobre drogas. E muita demagogia, propaganda antidrogas e na guerra às drogas, tem muita demagogia nisso, e as pessoas às vezes repetem um monte de bobagem sem nem saber o que elas estão falando, assim, sabe? Sobre vício, sobre os usuários, sobre os benefícios que algumas dessas drogas podem gerar para pacientes de doenças muito sérias. Então, assim, tem muito sensacionalismo, né? Mas eu espero que seja legalizado no mundo, tudo. Acabar com o tráfico já seria uma bênção no mundo, sabe? Tem também o uso industrial, né? Ah, não, o uso industrial da maconha, principalmente, porque assim, a fibra da maconha se não for a melhor, se não é a melhor fibra do mundo, é uma das melhores. Você faz tecido, você faz papel, você faz combustível, você faz e a planta, ela cuida do solo, ela não destrói o solo. Ela sequestra CO2 da atmosfera e recoloca no solo. Thiago Gás, nosso consultor científico aqui, dando todas as explicações. A semente da cannabis tem o maior teor de proteína a semente do cânhamo. Comida natural. Que também tem outra coisa, né? Por exemplo, no Brasil a gente não pode nem produzir cânhamo, que é o que eu estava falando das fibras, na verdade, que é uma fibra incrível, mega ecológica, que produz um monte de produtos maravilhosos, e tem a semente do cânhamo, ela é mega proteica. E é um puta alimento absurdo, assim. Você pode usar o óleo de cânhamo, você pode usar comer mesmo como um muesli, né? Colocar a sementinha em tipo granolas, essas coisas com a semente de cânhamo. Que o cânhamo é apenas uma planta, ela não tem efeito psicotrópico nenhum, mas é uma planta, eu gosto de falar que é uma planta muito moderna, mas não é a palavra certa, né? É uma planta muito útil, uma planta que cuida do ar, cuida do solo. Incrível. Só que você não pode plantar cânhamo no Brasil. Por quê? Porque o cânhamo parece com a planta de maconha. Aí o povo fica assim, nossa, mas vai que o cara planta uns pés de maconha no meio do cânhamo e não pode... O Gabeira foi preso nos anos 90, eu acho, tentando trazer sementes de cânhamo para o Brasil de maneira, como protesto mesmo. Prenderam ele com um saquinho de semente de cânhamo. Gabeira maravilhoso. Eu amo Gabeira.
Tem um comentário maravilhoso no YouTube da Aline Chetskarica. Fala assim, amei o cabelo, concordo com o que disse sobre os boys, acho que assusta mesmo, meio intimidador. Aí ela fala que ela teve o cabelo um tempão curto, e aí que foram anos ouvindo a mesma coisa, deixa o cabelo crescer, eu nunca vou arrumar namorado, como se fosse como se esse fosse o único objetivo da vida. Ela fala que maravilhoso. Ela fala, até onde ela sabe, ela não recebeu crítica sobre a sexualidade, mas os caras se assustavam mesmo pela segurança, independência e autonomia de uma mulher que passou todo o início da juventude com a segurança dos cabelos curtos. Afinal de contas, não é todo mundo que encara o risco de não ser aceito e de não se encaixar, talvez até de receber críticas fortes. Ou Aline, sabe o que eu mais gosto de cabelo curto? Que a gente já elimina, tipo, 70% dos cafona que vem encher o saco, dar em cima pra essa cantada, e já não chega perto. Primeiro que não gosta de cabelo curto, depois que fica com medo, então acho que é quase um escudo o cabelo curto. É sensacional. Pessoa que não tem paciência pra nego falando bobagem, o cabelo curto é ótimo, porque já elimina metade da bobagem, sinceramente. Né? Eu acho. Onde tá? Ah, Rosens Nascimento. Que o Cunha foi preso e que as pessoas só ficaram falando... Tá um pouco antigo esse assunto também, mas tudo bem. Do policial da Federal, que ganhou um monte de seguidores por ser um homem bonito. Ah, escuta aqui, nem bonito eu acho aquele menino, desculpa. Acho que, como dizem os meninos lá do Galãs Feios do Facebook, ele apenas instalou o kit e o povo tá achando que ele é bonito. Não é bonito não, aquilo lá, gente, pelo amor de Deus. Camila Passos fala uma coisa interessante, né? Que ela sempre acompanha quietinha e ela nunca comenta. Deixa eu fechar a gaveta aqui, que eu tinha aberto a gaveta pra Petscat, que me ignorou. Que no outro vídeo eu falo do negócio que as pessoas não chegam pra uma pessoa gorda e falam, nossa, como você engordou. Que esse pensamento, ela falou que esse pensamento tá bem enganado. As pessoas julgam muito mais uma pessoa gorda do que uma pessoa magra. Mas isso é claro que as pessoas julgam muito mais uma pessoa gorda que uma pessoa magra. Não era isso que eu tava falando, não. Só tava falando que as pessoas, às vezes, acham que a pessoa que é magra fica feliz de que falem que a gente é magra. A gente não fica feliz, não. Quer dizer, a gente não, eu pelo menos. Aí ela fala, sempre foi magra, essa é a sua realidade. Mas eu, sendo gorda e tendo como minha realidade, posso dizer que esse tipo de comentário existe, assim como outros muito piores. Infelizmente as pessoas ainda se preocupam demais com a vida alheia, com a aparência dos outros e do que com a própria vida. Isso é fato. Sempre com aquela velha desculpa, só estou preocupado com a sua saúde. Então essa é a pior grosseria. E sim, Camila, talvez eu não tenha me expressado bem, mas óbvio que as pessoas julgam muito mais gente gorda do que gente magra, é claro. É óbvio, você tem toda a razão. Talvez eu tenha me expressado mal. É lógico que as pessoas gordas são bem mais julgadas. Mas sem dúvida nenhuma. E queria dizer que os comentários do YouTube, as conversas do YouTube estão sensacionais. Vou falar, modéstia à parte, acho que os meus comentários do YouTube são os melhores do YouTube. Os meus não, né? O das pessoas, na verdade. As pessoas conversam muito e coisas muito interessantes, gente. Eu queria poder ficar lendo aqui as coisas que as pessoas falam no YouTube do Petit Comitê. Incrível, de verdade. As pessoas estão... Edivan me perguntando qual é meu Insta. Meu Insta é @petisco, tá? Só pra vocês saberem. Eu esqueço muito de postar no Petisco lá no Instagram. Eu esqueço, às vezes eu fico tipo uns 15 dias sem postar. Não sei exatamente uma instagrameira. Eu lembro muito de postar quando tem passo a passo, que aí eu gosto de colocar uma fotinho pro povo lembrar. Às vezes eu lembro de postar gatos, flores. Eu sou meio sem graça no Instagram. Não sou exatamente uma pessoa assim. Super. Essa pergunta eu já tinha lido há uns dias. Marcos Fernandes me pergunta o seguinte. Trabalho na redação de uma revista no interior de Minas, mais precisamente gerando conteúdo para sites e Instagram. E de vez em quando algumas entrevistas para o YouTube. Mas percebo que os leitores preferem notícias um pouco fúteis, como festas, celebridades ou até tragédias. Quando posto sobre desigualdade social, intolerância e diversidade sexual, desaceleração no consumo ou preconceito racial, por exemplo, nunca dá acesso e sempre pouco like. Há 2 meses bati um papo maravilhoso com o Ronaldo Fraga, mas a galera daqui não consome conteúdo de moda e as visualizações foram muito poucas. Isso me frustra muito. Claro que pretendo trabalhar em um veículo de nível nacional depois de me formar. Mas e até lá, o que faço? Eu acho que assim, olha, a gente sabe, até no Petiscos, a gente sabe bem o que dá audiência, sim, as pessoas gostam de celebridade, sim, as pessoas gostam de... Por exemplo, o Petiscos, a gente gosta de falar de diversos assuntos. Então a gente bota coisas de ciência, a gente fala de problemas mais sérios, de coisas sociais. Eu abri o Petit Comitê para eu poder falar de assuntos mais sérios também. E eu acho que as pessoas se interessam sim. Eu acho que o que acontece é que você vai habituando a audiência
a se interessar mais. É claro que tem conteúdos um pouco mais complexos, por exemplo, quando a gente fala às vezes de tecnologia ou de ciência, coisas mais complexas, você não vai ter um monte de like. Esse vício de like em rede social já tá errado. Notícias terem likes em redes sociais, porque aí você vai começar a produzir só lixo, porque o que dá like em rede social são as coisas mais bizarras, né? Você vai começar, é o famoso cata-like ou cata-clique. Você vai começar a dar notícias bem sensacionalistas para ter muito compartilhamento, ou sensacionalista ou besta mesmo, para ter muito compartilhamento, ou muito clique, ou muito like. São duas coisas. Uma coisa é não se viciar nessa coisa de like em rede social. E outra coisa é que aos poucos a gente, por exemplo, o conteúdo do Petiscos nesses 8 anos mudou muito, porque o nosso interesse em coisas mudou. Então, começou a entrar mais política, começou a entrar mais ciência, começou a entrar mais coisas de outros assuntos que não só moda e beleza, a gente precisava falar de outros assuntos. No começo você tem menos resposta, aos poucos as pessoas vão se interessando por aquilo também. Então acho que é um pouco o jeito que você fala, um pouco o jeito que você mistura, e ter um pouco de paciência, porque as pessoas vão se interessar por assuntos legais, sabe? E por matérias incríveis, por entrevistas com uma pessoa como o Ronaldo Fraga, que é maravilhoso. Acho que aos poucos você vai conseguir introduzir esse conteúdo mais interessante e as pessoas vão passar a se interessar. O que não dá é o que a gente tem visto acontecer em um monte de veículos que começa a produzir só um conteúdo lixo mesmo, porque as pessoas interagem mais com conteúdo ruim. Por algum motivo misterioso eu não consegui entender isso. Então, quanto mais a gente ficar viciado nessa resposta, pior é. Então, você pode ter um pouquinho de cada coisa. Você pode ter coisas populares e divertidas e, ao mesmo tempo, ter um conteúdo interessante. O que eu sempre falo no Petiscos é que, assim, a gente aproveita, às vezes, que as pessoas estão prestando atenção numa coisa mais fácil e introduz uma coisa mais difícil no meio desse conteúdo, ou uma coisa um pouco mais complicada, para as pessoas irem aprendendo a consumir essa informação, ou de repente descobrirem que gostam disso, entendeu? Então a gente joga um pouco com essa coisa. Ó, eu te dou uma coisa legalzinha que eu sei que você vai gostar, mas eu quero te dar uma outra coisa para ver se a gente discute isso também. Então é meio que uma troca, e é uma escolha também, mas ter fé que vai dar tudo certo. Carol Sanese perguntando: alguém pode me passar o e-mail do Petit Comitê? Carol, você pode mandar e-mail pro Petit Comitê, pro petisquetes@juliapetit.com.br, que a gente cata. Depois eu preciso abrir um e-mail só pro Petit Comitê, eu esqueço. Estão me perguntando, Jaque Pivato está me perguntando se eu assisti Black Mirror. Tô achando só temporada fraca. Eu parei no, sei lá qual capítulo que a gente parou, no 4? Ô, Chagas? O que foi? Que capítulo que a gente parou do Black Mirror? Acho que no 3º, não? Não. A gente parou no da guerra lá, eu acho. Então, acho que é o 3º. Tô achando essa temporada chatinha. Achei essa temporada um pouco mais... eu gosto do Black Mirror porque ele é provocador e olha pra coisas que a gente não costuma olhar. Eu acho que ele tá olhando pra coisas que a gente já sabe que acontecem. Achei essa temporada mais fraca que as outras. Ainda não acabei ela. Vamos lá. Coragem, que eu vou acabar. Uma pergunta maravilhosa da Graziela Fonta, né? Ela fala o seguinte: o que você acha sobre cursos? Seja rico, abra sua empresa, seja feliz. Eu amo o curso de Seja Feliz, é sensacional. Por favor, me inscrevam nesse curso. Muitos cobram caro por isso. Mês passado teve aquele rolo lá da Belpeste, abafa. Chega, coitada da Belpeste. Eu comecei a ficar com dó, falei aqui quando eu falei dela no vídeo. Ela disse ser uma coisa e não é bem isso. Muitos acabam acreditando e pagando em busca de uma mudança ou motivação. Como essas pessoas conseguem tanta atenção? Será da nossa cultura ou é lábia mesmo? Ou preguiça de pesquisar e se informar? Eu acho que, na verdade, o ser humano ele tem uma tendência a gostar de ser enganado. E de gostar de... Parece que o ser humano gosta de uns messias, assim, que vão te falar o que você tem que fazer para dar certo, para ser feliz, para ter mais dinheiro, para ser mais bem sucedido. E eu acho que a gente tem essa coisa messiânica, que a gente gosta de que venha alguém falar as verdades pra gente, que a gente acha que finalmente as coisas na vida vão dar certo porque a gente ouviu alguém. Eu acho que é uma tendência das pessoas. Lógico que tem pessoas que acreditam mais e pessoas que acreditam menos. Agora, tem uns cursos e uns programas assim, né? Uns cursos que você já vê o nome e já fala, desculpa, mas é truque isso aí, né? Então, o Pablo Jordão me pergunta, tem um pouco a ver com o que eu falei ali no desfile do Ronaldo Fraga, mas ele me pergunta sobre como eu acho que deve ser trabalhado sobre gênero, o gênero, né, nas escolas.
Você acredita que pode ser feito um trabalho para conscientizar tanto alunos quanto suas famílias? Eu acho, na verdade, que tem uma coisa básica, que é o das pessoas não se meterem na vida alheia. Quando uma criança precisa se adaptar a outro gênero porque o que ela nasceu não é o dela, ou um adulto, ou o que for, eu acho que o pior é quando a sociedade, ou as pessoas, ou as próprias crianças, e com criança é pior ainda, porque criança lida com criança, e as crianças, se elas não são bem educadas para serem tolerantes e amorosas, elas vão fazer o quê? Elas vão ficar reparando, porque as crianças são curiosas e às vezes elas vão ser muito cruéis nos comentários delas. Então, eu acho que tem uma coisa básica de você educar as crianças para serem tolerantes, não importa com o que, não é só uma questão de gênero, é uma questão de tudo, entendeu? Para as crianças não serem cruéis e não serem ruins com seus amigos, não, fazendo bullying ou provocando as outras crianças ou reparando nas outras crianças. Eu acho que tem um basicão da vida que na verdade eu acho que se aplica para tudo, se aplica a gênero, se aplica a qualquer outra coisa, a aparência, qualquer coisa. Acho que é simples, acho que você precisa ensinar as crianças a serem tolerantes. O problema é que esses pais e muitas vezes professores foram educados de maneira intolerante, e aí é que começa a dar o rolo. Intolerante, e aí tem vários pontos de vista, que pode ser, foram educados de maneira machista, ou às vezes a religião atrapalha a tolerância das pessoas, sendo que toda religião prega a tolerância e o amor, não é? Só que não muito. Resolver esse problema rapidamente não vai ser resolvido rapidamente, mas acho que é isso, queridos pais. Crianças têm que ser educadas para serem tolerantes, amorosas, tratar as pessoas como igual, não ficar reparando na vida dos outros. É tão simples, né? Mas se fosse simples assim, tava tudo resolvido. Ah, tem um monte de gente que me explicou que da semana passada não, né? Do último vídeo, a história da estampa que não era de Debré, que eles se inspiraram no Rugendas. Não importa, importa é que esse tipo de imagem não é para ser... Tudo bem, então é o Rugendas, não é o Debré, erramos. Porém, complicado usar esse tipo de imagem para uma peça comercial, como eu disse no outro vídeo, independentemente de ser do Rugendas ou de ser do Debré. Tem uma pergunta, e depois eu vou pegar uma pergunta divertida já pra gente encerrar, porque não paro de falar. Uma pergunta boa da Mayla Dormas. Mayra Dormas. Ela fala o seguinte: Júlia, o que você acha das blogueiras fitness com seus discursos... Eita, tá difícil. Seus discursos, tipo, não sou nutricionista, o que deu certo pra mim pode não dar certo pra você, mas o que eu fiz foi... E aí descreve minuciosamente a rotina de alimentação e treino. Então, eu sempre achei falar de fitness e de saúde muito perigoso. E é por isso que a gente nunca falou de fitness no Petisco, sabia? Porque até teve uma época, eu tenho vários amigos que são treinadores, professores de ginástica, gente especializada em educação física, mas eu sempre ficava com medo, mesmo pegando uma pessoa especializada nisso, eu nunca quis fazer, porque mesmo, por exemplo, digamos, quando a gente treina, ou vai na academia, vai fazer ginástica com um professor, ainda assim a gente pode se machucar, você pode ter uma lesão. Mesmo uma pessoa que vai no nutricionista, faz uma dieta com acompanhamento médico, às vezes dá uma outra coisa errada, tem que voltar lá, corrigir coisa. Então assim, eu acho tudo isso muito complicado e muito perigoso, porque você pode de verdade prejudicar as pessoas. Do meu ponto de vista, do conteúdo que eu produzo no Petiscos, a gente nunca fez por causa disso, porque mesmo quando feito por especialistas, mesmo quando você tá com um especialista te acompanhando pessoalmente ali do teu lado, já pode dar errado. Imagina simplesmente você passando as suas ideias, que por mais bem intencionado que você esteja, e por mais bem coberto que você esteja, talvez por um especialista te ajudando, a pessoa do outro lado, você não sabe o que a pessoa do outro lado vai fazer. Então, se ela vai mas deixa eu fazer um adendo. Como o especialista do seu lado, ele vai conseguir ver muito mais rápido se tem alguma coisa indo errada e vai conseguir corrigir. Não, lógico, mas mesmo assim, eventualmente a gente tem uma lesão ou outra, entendeu? Não, porque... isso é natural. O problema é que quando você está sozinho e você está fazendo uma dieta, você não sabe o que esperar da dieta se você não conhece ela. E aí você está dando alguma coisa errada, você está ficando doente, você não sabe o que é. Não, mas isso é fato. E se tiver um profissional do seu lado, ele vai conseguir ver mais rapidamente o que está acontecendo. Exatamente. E corrigir. Isso mesmo, entendeu? Por isso eu não gosto.
Apesar de ter amigas que são blogueiras fitness, mas eu não... Eu particularmente não crio esse tipo de conteúdo porque eu tenho medo mesmo. Eu talvez me preocupe demais pelas pessoas. Eu tenho medo mesmo das pessoas se fazerem mal, porque a gente se faz mal, né? A gente vai lá e faz cagada, entende? Às vezes a pessoa tá bem intencionada, te passou um negócio direitinho, você vai lá e faz merda, entendeu? Então por isso não gosto de fazer. Aí, a última pergunta divertida, que tá acabando minha bateria aqui, gente. Júlia, você bebe cerveja? Que tipos de cerveja você gosta? Se preocupa em criar uma barriguinha extra por conta disso? Pergunto porque gosto de cervejas e toda semana tomo um pouco. Eu gosto de cerveja, mas sabe o que eu gosto? De cerveja simples, da vida toda. Eu não tenho essa coisa muito da cerveja gourmet, esse monte de cerveja que tem agora. E em geral as cervejas que são muito boas, que são essas cerveja premium. Que cerveja? Cerveja artesanal. É artesanal? Artesanal, isso. Às vezes eu acho elas mais pesadas, porque tipo mais alimento, né? Porque uma cerveja boa, ela é um alimentão. Então, às vezes eu acho que essa cerveja artesanal é uma coisa para você saborear com mais calma, para você beber. E eu gosto de tomar cerveja, eu gosto daquela cerveja gostosa, de matar a sede, assim. Eu sou mais cervejeira desse tipo, assim. Por isso eu amo chopp. Então eu gosto de chopp simples. Eu gosto de chopp, eu gosto de garotinho paulista. Pesquisem aí o que é um garotinho paulista. Eu gosto de chopp garotinho paulista. É isso que eu gosto. Chega de perguntas hoje. Tiago Gás, tem alguma pergunta pra me fazer, meu filho? Hã? Tem alguma pergunta pra me fazer? Acabei de fazer a pergunta. Qual é a pergunta? Hã? Que popo, você curi? Que popo? Que popo? Isso aí. Chega. Acabou o peito comigo. Eu vou tomar... Vamos tomar um chopp hoje? Hein? Claro. Vamos tomar um chopp? O Bensolino falou que vinha encontrar a gente. Ah, tá. Bensolino, seu truqueiro, lá. Vamos ver se era ele que tava falando comigo aqui. Obviamente que não. Não vou fazer o jabá do Petit Comitê hoje, não. Chega, vai acabar assim. Mandem perguntas. Não esqueçam das perguntas. Vou desligar com o controle remoto, porque agora eu tenho o controle remoto.